Sejam muito bem-vindos ao Conversando com os Doutores Extraordinários. Este programa tem por objetivo conversar com os doutores extraordinários. Mas quem são os doutores extraordinários? São os alunos do professor Dr. Antônio Tavares Bueno Júnior. O professor Antônio, há 50 anos, defende uma nova visão para a odontologia, onde ele defende que cabe ao cirurgião dentista e ou médico orofacial tratar a saúde do dono do dente, não apenas do dente. Incrível, né? Como isso é possível? O professor Antônio ensina seus alunos a enxergar o dono do dente e restaurar e manter a saúde. E isso eles aprendem através da formação odontocrônicos. E pensar fora da caixa é trabalho para profissionais extraordinários, como é o caso da doutora extraordinária Maria Fernanda Braga, com quem nós vamos conversar hoje. Ela é cirurgiã dentista e ou médico orofacial formada pela UFRJ. É especialista em odontopediatria, bem como também especialista em ortodontia, ortopedia dos maxilares e ortodontia miofuncional. Ela é autora do livro Pré-natal odontológico e aluna da formação odontocrônicos. É isso, né, doutora? É isso. O mundo mágico. Eu fiz um resumo aqui da apresentação, né? Se for dar todos os detalhes, vai bem longa a especialização. Mas teve também um curso de odontocrônicos, que é o que nos fez conhecer o seu trabalho também, que a gente vai conversar sobre isso, que eu acho que é interessante, que tem muito a ver com a ortodontia miofuncional, né? Com a técnica ortodontia miofuncional, que já trabalha desde 2015, o que já é uma boa experiência. E um dos assuntos até que foi falado sobre no congresso que tivemos agora há pouco, que foi sobre a respiração bucal. E no congresso destacou muito a importância de estar atento a esse síndrome do respirador bucal e suas consequências desde a infância. E que é aí que eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, doutora Fernanda, em função da sua especialidade em odontopediatria, que tem tudo a ver, né? A síndrome do respirador bucal com a odontopediatria, que é onde começa tudo isso. Não sei se estou certo, pode me corrigir se eu estiver errado. Com certeza. É a nossa raiz, a odontopediatria. A partir dela que nós temos a criança na mão para poder trabalhar, corrigir hábitos, evitar maus hábitos e, com isso, proporcionar um desenvolvimento, no máximo potencial. Começa tudo aí, então. Começa tudo aí. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, né? A boca é o primeiro contato do meio interno com o meio externo e vice-versa. Então, é a partir dali que nós temos nossas primeiras relações com o mundo. Então, não poderia ser diferente. Assim como o odontopediatra, que vai tratar a criança desde pré-natal odontológico, antes de nascer, né, já está ali atento, a fim de ajudar, junto daquela rede de apoio, né, com outros profissionais da saúde, né, a diagnosticar e evitar situações. Parto prematuro, bebê com baixo peso. Por quê? Por causa de processos inflamatórios que muitas vezes se originam na boca. Então, o odontopediatra ele vai ter essa função no pré-natal, vai ter no pós-natal, a partir do momento que ele irá trabalhar com a mãe, a posição ideal de amamentação, eu volto a dizer, sempre junto, sempre escutando outros profissionais da saúde, que isso é muito importante. Ter uma saúde unida é o que de fato faz a saúde não pode ser segmentada. Ninguém corta a boca, leva para o consultório, ninguém corta, né, o braço, a barriguinha, não, a gente tem que conversar com outras áreas, isso é muito importante. E a criança, ela tem o seu desenvolvimento, sim, pautado na forma do desenvolvimento das arcadas. Isso vai muito além de posição de dente. Eu acho que o mamar tem muito a ver com isso também, né? Sem dúvida. Sim.
a postura, né, que a gente sempre orienta, a posição ortostática. Você veja, existem fetos que na barriga da mãe já chupam o dedo. Isso é comum, a gente pega muito relato clínico relacionado a isso, e depois a criança leva essa experiência para a vida. Então, tem uma dificuldade muito grande de parar de fazer sucção digital. Por quê? Porque ali na barriga da mãe já se começou a primeira necessidade básica da boca, que é a deglutição. Então, a criança acaba colocando o dedinho para estimular. Então, quando nós não fazemos um trabalho direcionado com a mãe, com a família, sobre a importância da amamentação com qualidade, da amamentação correta, isso daí pode ser substituído, isso aí pode desaparecer, ou então se manter e acabar levando a uma série de outros problemas, que, volto a dizer, vão muito além de posição de dente. Posição de dente é uma característica, não é a principal. E hoje, o cirurgião dentista, o odontopediatra, ele tem essa função de ajudar a entender e trabalhar isso, para que no futuro, se a gente for tratar, vai usar aparelho, não é o aparelho que vai fazer o resultado, e sim o profissional que está seguindo, conseguir trabalhar, trabalhar é o que a gente chama aquela zona neutra descrita por Dawson, relacionada à musculatura, perioral, que a partir dela, em equilíbrio, nós teremos o dente em equilíbrio. Ou seja, se temos o desequilíbrio de músculos importantíssimos, orbicular, o bucinador, o mento, um trabalho muito bonito pode não durar por causa dessa instabilidade óssea. E volto a dizer, somos seres humanos, e é com essa visão fisiológica que o profissional de saúde deve olhar para os pacientes. É interessante a senhora falar assim, que o dente não é a questão principal, né? É importante, obviamente. E quando a senhora fala em pré-natal e também na odontopediatria, dá a impressão para nós leigos que pensa, poxa, mas por que vai precisar do odontopediatra se o bebê não tem nem dente ainda? E também essa relação do odontopediatra com o mamar, né? Que às vezes a gente não associa, né, a função do odontopediatra também, né, auxiliar nessa função, né, do bebê mamar direito. Até a senhora falou a respeito da posição da amamentação também, né, que eu achei importante. Podia até falar um pouquinho mais sobre isso. A posição vertical, né, que nós chamamos de posição ortostática. Claro que eu volto a dizer, cada caso é individualizadamente tratado, então nem tudo que se fala se deve ser aplicado a 100% das situações. Por isso, trabalhar com um profissional que tem essa visão é muito importante. Mas, de modo geral, sim, a gente sabe que a posição ortostática, que é a criança posicionada retinha, barriguinha com barriguinha da mãe, vai favorecer o recrutamento de músculos que são fundamentais para a futura mastigação. E, ao contrário, nós estaremos trabalhando músculos que não são. E, com isso, gerando uma alteração no correto desenvolvimento crânio-facial, posição da dona língua. Então, tudo está associado. Quando se pensa em dente, eu digo, somos cirurgiões dentistas com muito orgulho, com muita alegria, e sabendo muito bem o que fazemos e a importância da boca. Tá? O dente, em função, ele é primordial para que a gente tenha um desenvolvimento, conforme já falado outras vezes aqui. Então, não é à toa que nós sempre temos que pensar na oclusão baseada na pisada da criança, no apoio plantar, na Brode já dizia, na postura pé, quadril, ombros. Alinhamento desses, aí sim nós conseguiremos uma oclusão satisfatória. Veja isso. Então, o pé se relaciona à boca, a postura certa. Então, assim, o dente, sem saúde, sem saliva,
que o paciente respirador bucal terá uma dificuldade muito maior de ter a saliva ali por conta da respiração bucal. Isso propicia o desenvolvimento da doença cárie. A cárie, ela vai também estar relacionada a esse processo do respirador bucal. Então, você veja quanta coisa. E um dente doente é uma criança doente. É o primeiro sinal que nós temos de que algo ali não está funcionando da forma correta. Então, nós precisamos ter essa visão ampliada. Esse é o grande ponto. A saúde precisa ter essa visão ampliada. A odontologia, a odontopediatria, talvez seja uma das áreas que mais tenha se desenvolvido nos últimos anos. Somos abastecidos o tempo inteiro de cursos, de validações científicas, e isso é muito rico, isso é muito importante, e vale a pena a gente ressaltar esses pontos, para mostrar que realmente as coisas evoluem, e que bom, porque, no final das contas, o beneficiado será o paciente. A senhora falou em respirador bucal. O respirador bucal, a gente sabe que é um dos maiores problemas que a humanidade hoje enfrenta, né? Mas a senhora falou em respirador bucal já na infância. Quer dizer, o respirador bucal surge aí na infância, ainda quando é bebê, por exemplo? Sem dúvida. Lembra do que eu falei? Desses músculos em desordem, do corpo em desordem? Pois é. Aí nós teremos uma boca em desordem. Essa boca em desordem para a respiração errada. Boca é feita para respirar? Ora, só ir lá no livro de anatomia e ver. A boca não faz parte do sistema respiratório. Se não faz parte, não é para participar. Caso, salvo em situações de exaustão, de atividade física, mas em situações normais, não é. E isso, quando passa a ser utilizado, parece inofensivo. Só que não. A boca não filtra. Então, se a boca não filtra, o que acontece? Você vai estar respirando o ar frio, sujo, seco, por onde não é feito para isso. E aí, o que acontece? Tadinha, a amígdala aumenta de tamanho, Claro, existem casos que é uma questão anatômica, mas em muitos é uma questão reacional. Então, por isso, a gente trabalha junto de colegas médicos, muitas vezes até encaminham para nós também os pacientes antes de pensar em uma cirurgia, para que a gente possa ajudar nessa avaliação e entender de fato se é para isso ou se não precisa disso. Como? Corrigindo a função. Então o ponto é esse. Pensar em função, quanto antes melhor. Hoje a gente começa a trabalhar desde muito cedo, o pré-natal odontológico está aí para isso. A gente consegue fazer uma rede de apoio com as famílias, de modo a evitar sucção nutritiva, que é o quê? Bico artificial. Mas por que tão bonitinho? Faz tão mal. Vovô usou, papai usou, está todo mundo vivo. Pois é, está todo mundo vivo. Mas será que o papai tem apneia? Será que... Vamos lá. Será que a vovó... Agora eu vou até além. Será que a vovó tem distúrbios hormonais? Já teve alteração hormonal? Pois é, gente, porque nós somos seres únicos. E como seres únicos, nós não podemos segmentar a saúde. Então, é muito interessante, até uma oportunidade muito positiva de estar aqui falando para todo mundo, para o leigo, para o não leigo. Isso. Que, assim, se a gente consegue ter essa visão, a gente consegue oferecer um trabalho muito além para o paciente, sair do microscópio e ir para o macro. Então, você corrige, trabalha oclusão, dentinho na posição, perfeito. Afinal, estamos aqui também para isso. Mas a criança vai dormir melhor, vai respirar melhor, vai se desenvolver melhor, vai ter mais foco, aquela criança super mega agitada. Meu Deus, já entrou com tudo que a farmácia tem para oferecer, já entrou com todos os remédios do mundo, mas melhora um pouquinho, dá uma sedadinha,
mas a coisa daqui a pouco volta e se para. Por quê? Gente, vamos lá. A gente sobrevive sem respirar? Pois é. Quando nós respiramos, nós estamos favorecendo a liberação da eritropoetina, que é um hormônio que vai ser liberado baseado em hipóxia, baseado na concentração de oxigênio que nós temos no corpo. Ele vai determinar a quantidade de células vermelhas no nosso corpo. Células vermelhas, oxihemoglobina, elas que levam oxigênio para o nosso corpo. Se você não respira pela via certa, respira pela boca, você tem menos. Se tem menos, vamos ter menos também no cérebro. O respirador bucal, ele tende a ter de 30% a 40% menos de oxigênio no corpo. Então, isso explica muita coisa, inclusive déficit de atenção. Muitas crianças que têm dificuldade de atenção hoje são confundidas com TDAH e não são. Claro que existem as que não têm nada a ver com isso e que são por outros fatores que a gente deixa lá para a medicina trabalhar. Mas toda criança que respira com a boca tem a tendência de ter déficit de atenção. Tem a tendência de ser aquela criança agitada, mexe tudo, sabe? E não foca. Então, olha que lindo, olha que bacana o nosso papel como cirurgiões dentistas, com essa visão do século XXI. Cirurgiões dentistas com essa visão do século XXI. Né? A senhora falou, por exemplo, a respiração bucal, aí citou a questão da cárie, citou a questão da apneia, citou a questão do TDAH, né? Déficit de atenção, das crianças que são agitadas, né? Tudo isso como consequência da respiração reforçando bucal. Que o TDAH ele precisa de uma avaliação também mais minuciosa, né? Para a gente entender se não tem nenhuma questão neurológica ali, mas é muito característico. A criança que respira errado ter essa dificuldade maior de foco, de concentração. Quais são os sintomas assim que um pai e uma mãe pode observar para ver se o filho é respirador bucal ou não? Tá chovendo? Tá entupido? Entope quando muda o tempo? Tem aquela sinusitezinha, aquela rinitezinha, né? Que vai tentar tá com isso, com aquilo. Pois é. Atenção a isso. Atenção ao bruxismo. Gente, hoje, aqui na clínica, olha que a gente atende, não é pouco, não. Que nós pegamos de criança bruxista. Bruxismo. Sim, pode aumentar ou não, de acordo com situações psicológicas. Só fazer um parênteses, só para o pessoal entender. O que é o bruxismo? Só para nós. Bruxismo é aquele apertamento, sabe? Que comumente acontece à noite, aquela criança que você vê lá. Às vezes você não está nem olhando, mas está escutando barulhinho, aquele ranger. Então, esse ranger, que cada vez está se tornando algo mais falado, mais questionado pelas famílias, ele se associa muito com a falta de saliva devido a uma boca seca. A criança desenvolve esse hábito como uma forma instintiva de fazer o organismo liberar saliva. Nossas glândulas salivares liberarem. Aperta os dentes para liberar saliva. Se a gente faz um teste, aperta, rapidinho você vai sentir a boca se enchendo de saliva. E as crianças acabam fazendo isso de maneira inteligente, né? Sem saber. O corpo fala, o corpo tem suas razões. Então, muito está associado a isso, tá? Claro, se está tendo separação de pais, a pandemia, não sai, né? A alimentação, tudo também torna um meio ainda mais propenso a isso. Outra coisa, falando em alimentação, a gente tem pego muita criança com alimentação pastosa. Nós precisamos mastigar. A mastigação é determinante para a gente ter nossas funções musculares. Ok. Isso é importante. Não existe tratamento ortodôntico, ortopédico, se você não tem essa visão. Volto a dizer, nós temos colegas fonos que também trabalham em conjunto aí nessa visão, e isso é muito importante.
Na cadeira de cirurgião dentista, muita coisa pode ser descoberta, entendida e tratada. Isso é importante dizer. Interessantíssimo isso. Então, os impactos que uma respiração bucal na infância são inúmeros, né? É importante São os pais inúmeros. ficarem atentos a isso. Sono ruim, se mexe muito quando dorme. Sono ruim vai se relacionar o quê? A higiene do sono, as telas, né? Porém, a criança que respira pela boca, ela terá também esse sono interrompido, dificuldade de chegar naquele estágio de sono, o REM, né? Que já é um estágio de recuperação para o dia seguinte, assimilação de informação. Então, a criança tem essa dificuldade, vai ter alteração metabólica, vai ter dificuldade em liberação de melatonina, que é o nosso reagente hormonal de desenvolvimento. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa. E olha quanta coisa pode ser prevenida e tratada. Desde cedo, por exemplo, assim, corrigindo Fernanda, hábitos de função. E, por exemplo, doutora Fernanda, uma criança que ela é respiradora bucal, ela naturalmente vai ficar uma adulta e isso vai desaparecer? Ou é preciso fazer um tratamento, alguma coisa assim? Então, porque a senhora falou agora há pouco que a respiração bucal, na infância, pode fazer um adulto ter apneia, né? Uma consequência da respiração bucal. Sim. Mas como é que fica? Isso e aí a apneia... Como tratar? Pois é, então aí a apneia vai levar a hipóxia, morreu dormindo. Nossa, morreu dormindo, com 50, 60 anos. Né? Como estava? Acima do peso, como estava? Respirava de boca aberta, dormia de boca aberta, só conseguia dormir de barriga para cima. Tudo isso se soma numa boa anamnese para a gente compreender mais. Então, existe, obviamente, tratamento, intercitação, nós tratamos isso, a regência tem que vir, sim, de um trabalho bem direcionado, bem avaliado, e existem, e a partir dali a gente consegue, a partir de 3 aninhos de idade hoje, nós, cirurgiões dentistas capacitados, e põe capacitação nisso, né, César? Nós podemos, sim, trabalhar esses casos, volto a dizer, sempre com equipe, sempre com essa visão de saúde de uma forma unida. A função do fono, do nutricionista, do pediatra, é isso que vai enriquecer a saúde. Mas o cirurgião dentista, sem dúvida nenhuma, ele tem a criança na mão para trabalhar isso e ajudar a corrigir esses hábitos, fazer com que nós tenhamos uma criança em potencial de desenvolvimento, não se torne um respirador bucal, um adulto respirador bucal, porque nós sabemos que isso vai o quê? Acarretar em dificuldade de rendimento em trabalho, sono ruim, a própria alteração hormonal, tudo vem junto. É um combo completo que vem por conta dessas questões que poderiam ter sido tratadas desde cedo e deveriam. A criança tem a plasticidade, então é muito aquele pensamento de que vou tratar ou vou botar aparelho no meu filho, deixa eu trocar todos os dentes. Isso daí é uma visão que já caiu por terra. Milhões de respaldos relacionados a isso, mas até hoje, na clínica, porque a clínica é soberana, nós ainda pegamos muitos casos de pessoas que têm esse tipo de dúvida. Mas eu vou botar aparelho, mas como? Por quê? Mas agora, né? Adulto? Não. Gente, a fase ideal é na infância. A fase ideal é na infância, porque o corpo assimila, é como se nós estivéssemos pulindo uma pedra bruta. Então, é um trabalho que é muito mais enriquecedor para o paciente e que vai evitar uma série de outras situações que, se não tratadas, vão ser consideradas como crônicas no futuro. Porque eu imagino que os pais se surpreendam. Como assim colocar o aparelho se os dentes vão trocar com o tempo, né? Porque o aparelho não é para o dente, né? Pelo que eu entendi, o aparelho não é para o dente. Sem dúvida, mas se surpreendem e entendem também que não é um aparelho que não é um milagre, até porque não existe milagre, também não existe hoje você tratar uma criança focando em alinhamento dentário somente.
tá? Isso daí deveria ser algo, inclusive, proibido, porque ninguém pode pensar em corrigir uma criança pensando só em dente. A gente tem uma criança na mão e a nossa obrigação como profissional tratar essa criança de forma integral, uma visão muito além da boca. A gente sabe o poder que a boca tem para que isso aconteça. Isso é importante dizer, doutora, porque o leigo, nós como leigo, eu como leigo, a gente imagina que se os dentes estão bonitinhos, aliados, é porque está tudo bem. Sim, sim. Eu gosto muito de dizer, quando a gente começa a tratar, a gente faz uma vasta anamnese, e aí, a partir, né, de um planejamento, claro, a gente consegue ver as situações. E eu sempre peço para as famílias enumerarem aquilo que elas percebem como fatores terríveis, né? Que não, teoricamente, não se relacionam com a boca, mas ele dorme mal, ele está sempre fungando, ele está sempre com rinite, nossa, ele não para quieto. A postura. Gente, postura é importantíssima. Ninguém fala sobre isso, eu brinco na escola, eles deveriam ensinar. Postura, respirar, né? A gente respirar corretamente com o diafragma, isso que vai fazer com que tenhamos o equilíbrio das trocas gasosas aí satisfatório, né? Para viver. Então, é importante. E nós começamos, a vida é tão bonita que bebezinho nasce lindo. Quem estiver assistindo, pega lá um vídeo no YouTube, nascimento, coisa mais linda, saiu da barriga, já está lá, barriguinha do bebê sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu, como grande fã dos animais, também falo mesmo. Vamos acompanhar os bichos, gente. Olha para os animais, olha como eles ensinam. Você vê um cachorrinho, um gatinho dormindo, é a coisa mais linda. Barriga sobe, barriga desce, barriga sobe, barriguinha desce. Nós temos a fisiologia linda, perfeita, papai do céu dá tudo. Mas aí, o peso da vida, né, tanto emocional como mochila, postura errada, senta errado, tudo isso vai levando à nossa alteração respiratória. Então, nós acabamos jogando muito para tórax, e aí a postura altera, e aí vem escoliose, e aí vem ombrinho, a cabecinha fletida para frente, e aí já desalinhou tudo, boca abre para conseguir sobreviver, né? E é isso. Olheirinha, olheira, a maioria dos casos, a olheira ela vai sumir quando a gente começa a trabalhar. Porque olheira é o quê? Se não for algo genético, uma pigmentação, muitas vezes ela vai estar relacionada ao quê? A uma região que a nossa pele é bem mais fininha. Então, é a primeira região, tanto que quando você dorme mal, você vê que fica mais escurecida. É a olheira. Por causa do oxigênio. Então, melhorando o oxigênio, a tendência também que ela regrida, diminua. Eu costumo dizer, quando a gente começa a trabalhar, é uma delícia, porque o trabalho com as famílias passa por uma não correção do dente, mas começa a se tornar uma ausência de problemas. Por isso eu peço para anotar. Anota para a gente, o que você tem, o que você se queixa. Coloca o dente também, coloca tudo, tá? E aí, vamos lá. Daqui a 6 meses, a gente volta aqui nesse papel, na pastinha, que eles têm a pastinha deles, volta com o papelzinho para a gente ver. Porque a maioria das vezes, eles acabam até esquecendo que tinham. Então, se torna a ausência do problema. Nossa, é verdade, faz muito tempo que eu já não estou entupido. Nossa, é mesmo, né? Até que agora eu tô mais... Cresceu, esticou, nossa, esticou tanto. Claro que a gente está falando em criança cresce, mas nós vamos potencializar isso com o quê? Com oxigenação e corrigindo as funções do nosso corpo. E assim, doutora Fernanda, a senhora está falando muito em criança, em jovem, né? Mas, por exemplo, assim, um adulto, que ele se identifica, poxa, eu nunca percebi que eu sou respirador bucal, Sim, e a gente tá aqui para isso. Eu trato teria muitos pais e como filhos. Corrigir isso? Já numa Sem pessoa dúvida. adulta, por exemplo? Claro que tem, né? A gente sempre fala, olha, a melhor fase você já perdeu, mas tem como correr atrás. Dá para a gente ir lá, atrás do leite derramado, digamos assim. Tem sim, tem como a gente trabalhar. Hoje a gente
Com adultos, a gente já utiliza também tecnologias de avaliação também de apneia, né? Nós somos da Associação Brasileira do Sono, nós fazemos parte, então nós temos essa visão bem direcionada para isso, porque aí a gente já sabe que é uma situação que normalmente já está ali, já é apneico, e aí a gente consegue fazer, aí nós trabalhamos com polissonografia tipo 4, né, para fazer uma triagem, e aí quando se detecta realmente, muitas vezes a gente orienta para fazer a polissonografia a tipo 1, e aí você tem que, né, dormir no lugar, aí já é uma outra situação. Então, isso é um trabalho que nós fazemos também para aí sim conseguir entender, tratar e livrar de um futuro CPAP. Eu brinco que CPAP, só quem ronca, quem dorme muito mal, quem tem apneia, sabe o que é. O CPAP é que a gente dorme com aquele aparelho assim que fica injetando o oxigênio, né? É isso, né? Exatamente. Exatamente. Ele cria uma pressão do oxigênio ali para você não morrer, para manter a sua vida. Então, você tem que dormir com aquela opção. E muitas vezes, ali, veio como se fosse a única opção. E, na verdade, foi de uma vida inteira sem ter tido outras possibilidades de escolha. E elas existem. Então, a ideia é essa. Essa sua fala assim, na verdade, levanta um alerta, né? Como quem diz, o bom é tratar o quanto antes, não deixar chegar nessa situação que precisa de um CPAP. Sim, é isso aí. É isso. Não deixar chegar na última alternativa que lhe restará. Porque tem caminho, tem caminho. Falando sobre o sono, agora já vimos que o respirador bucal, por exemplo, ele tem um sono bem complicado, né? Bem difícil, né? Quais são outros problemas que causam assim, esse sono que prejudica? E como que o sono prejudica isso a saúde da pessoa também? A falta de sono, um sono difícil. Gente, o sono alterado, ele é um momento importantíssimo, né, da nossa existência. É através dele que nós teremos toda a assimilação do nosso corpo para o dia seguinte, das informações, o crescimento, a liberação hormonal. Então, se a gente tem um sono interrompido, não tem um sono de qualidade, é uma vida sem qualidade também. Os hormônios têm a ver com o sono? Diretamente. Os hormônios têm a ver com tudo. A melatonina, ela é o regente. Opa, melatonina, vamos lá, vamos pensar nessa nossa cascata hormonal. E ela precisa estar ali, sendo liberada no sono. O hormônio do crescimento, ele é inibido. E aí a gente pensa naquele ciclo de claro e escuro, quando a criança está dormindo. É importante a higiene do sono, é importante evitar qualquer luzinha no quarto, abajurzinho, não. Isso tem que ser trabalhado também, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que essa nossa cascata hormonal ela ocorra da forma que deve. E aí vem o crescimento e desenvolvimento. Então, o sono é importantíssimo para uma vida. Importantíssimo. A senhora até falou a respeito da apneia, né? Do risco da apneia. E o ronco seria um alerta para isso também, ou não? O ronco tem a ver com a porque é o relaxamento muscular, né? Sim, sem dúvida. O paciente ronca, tem o relaxamento muscular e aí vai levar a apneia, que a apneia é o quê? A interrupção da oxigenação. Parou de respirar. Então, você vai lá e acorda. Então, são ciclos de apneia que você tem, de forma bem resumida, para que você desperte e não morra. Opa, acordou durante a noite. Tem pacientes que acordam com o próprio ronco, tem pacientes que nem percebem mais que acordam durante a noite, que tem esses micro despertares. Existem pacientes que já entraram naquele modo de nem sei, quando a gente vai perguntar, nossa, muitas vezes é o parceiro, a parceira que sinaliza, nossa, tudo bem, se você não parar de roncar, vai ter separação. Meu bem, então, assim, parte muito disso.
Porque a pessoa, quando dorme, é assim como o respirador bucal. Hoje, o que eu sempre oriento aos pacientes? Percebam seus filhos dormindo, percebam, tá? Dente não é para aparecer dormindo, boca não é assim dormindo. Tem que ter, ó, selamento labial, tá? Selamento labial. Não pode. Ah, mas não é boca aberta, é só um pouquinho do dente que aparece. Aparece. É o ar entrando ali. Está contaminado. Lembra que, ó, por aqui que nós temos o muco, por aqui que nós temos nossos pelinhos, nossos cílios. Para quê? Para fazer essa filtragem, para inibir as partículas nocivas, as micropartículas. Boca não faz isso. E o sistema respiratório, ele começa pelo nariz, né? E como é que funciona todo esse processo, só para a gente entender bem? Pois aí a gente vai ter as trocas gasosas, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão. Boca não faz parte, gente, entendam. Tá? Então, é por ali que nós teremos as trocas gasosas para que possamos, né, ter o processo de oxigenação do nosso corpo acontecendo. E por que esse processo de oxigenação é tão importante, doutora? Por que ele é tão importante? Porque a senhora falou que quando respiramos pela boca, a gente tem de 30% a 40% menos oxigênio, né? Alguém dá a impressão assim, poxa, mas mesmo com esse pouco eu estou vivo, né? Mas por que ele é tão importante, né, esse processo? Aí eu te pergunto, você está vivo bem? Ou você está vivo com qualidade? Você consegue correr bem? Você brinca com teu filho? Ou você já sobe 3 lances de escada e está com a boca aberta, morrendo de cansaço? O que é viver? E o que é viver bem? Né? O processo de oxigenação é responsável por tudo isso. Sim, sem dúvida. Nós precisamos do oxigênio, das nossas oximoglobinas, né? da concentração ideal no nosso corpo para ter saúde. Sem ela, olha, dificuldade de concentração, o crescimento, a liberação hormonal. É uma cascata. É uma cascata em conjunto, é como se fosse um dominó. Cai um, leva todo mundo junto. Começa tudo por respirar pelo nariz. Viu? E o cirurgião dentista trabalha nessa visão. E o cirurgião dentista trabalha nessa visão. Compreender, entender o paciente. Sempre vir buscar o paciente desde a sala de espera para entender como é que ele está andando, como é que ele está pisando, como é que é a postura dele. Encolhido? Está com frio? Não. Então, existem vários, o pezinho 10 para as 2, aquele pezinho entreaberto, eu sempre falo isso com os pais. Percebam a borda externa do tênis dos filhos de vocês. Borda externa normalmente vai estar bem mais desgastada do que a borda interna. O corpo tem suas razões, o corpo fala. Poucos cirurgiões falam sobre tênis. É uma novidade. Muito interessante. Tem tudo relacionado com a boca e nariz, né? Tudo relacionado com boca e nariz. E dente no lugar é o equilíbrio do nosso corpo. Se a língua é mal posicionada, se nosso orbicular é mal posicionado, está com forças erradas, exercendo forças erradas, o nosso mento, tá? Eu brinco. Vamos ver como é que a criança engole. Piscou, queixinho, inclusive eu já até uso aqui na clínica, que eu gosto muito que os pacientes eles visualizem, né, o que a gente fala, porque tem muita coisa que a gente acaba falando, mas não chega até o paciente no entendimento, né? Afinal, não estudou para isso. Então, eu gosto muito que eles visualizem, as crianças também, porque a criança precisa entender, tá? Eu digo assim com muita alegria, com muita propriedade de causa. A criançada gosta, faz, segue. No caso, a gente trabalha com aparatologia móvel e está muito bem. Não é qualquer criança, está tudo bem, e é sobre isso. Mas, quando a gente trabalha com a criança junto,
Tá feito. Criança e família conjunto conosco, fechou. É isso que a gente precisa. E a criança entendendo, olha que legal, olha como é que tá indo, olha o seu dente como é que tá indo pro lugar, olha que bacana, não é bacana isso? Olha que você consegue ver. E eles adoram. E é importante dizer também que cada vez mais o ideal estético está ficando lá no alto, né? Então, os pequenininhos já me chegam aqui hoje, dente lindo e branco. Faz parte dos dias atuais instagramáveis. Então, a gente tem essa visão e a gente conversa muito com eles da importância disso, mas de muito além disso. Então, é isso, é uma delícia. Em resumo, tratar o dono do dente é muito bom. Se a gente quisesse só tratar o dente, a gente estava no laboratório, mexendo no dentinho só e acabou fazendo lá as avaliações, as análises. A clínica, ela precisa dessa visão. E é esse nosso combustível diário de trabalho. Quando a gente conversa com a senhora, a gente percebe assim, o amor que a senhora tem pela sua profissão, né? Isso tem a ver com essa nova visão assim que a senhora está tendo da odontologia? De ver o todo, de ver só além do dente? Bom, primeiro eu costumo dizer que para trabalhar com saúde, para trabalhar com crianças, com seres vivos, com animais, você precisa gostar muito. Eu brinco que lá no FRJ eu sempre conversava lá com os meus amiguinhos de turma que não queriam ir para pediatria. Olha, você pode ficar na endo, hein? Que eu fico na pediatria, eu atendo seus pacientes e você fica na minha endo, pode ser? Eu adorava. Então, assim, era uma coisa que para muitos era, meu Deus, odontopediatria, tratar. Eu sempre adorei. E eu gosto daqueles casos quase impossíveis que chega, não, essa criança só sedando, não, essa criança só... Vamos lá, vamos entender melhor. Então, para mim, isso é muito desafiador e muito positivo. Adoro. Então, assim, eu sou filha de cirurgião dentista, eu já cresci respirando odontologia. Gente, hoje, para você ver, hoje é sábado, 16 horas, estamos aonde? No consultório, né? Então, a gente ama o que faz, ama esse universo de atualização, congresso, aulas, pesquisas, porque é isso que faz a saúde. Eu acho que a gente não pode ter uma visão limitada de nada, nem dizer que nada é uma verdade absoluta, porque tudo é mutável. Enquanto nós estamos aqui conversando, pesquisadores estão fazendo o trabalho deles ali para cada vez chegar mais à frente, proporcionar coisas melhores. Hoje nós trabalhamos também com células-tronco, que é uma coisa maravilhosa também na odontopediatria, conseguir extrair células-tronco de dentinho de leite das crianças. E existe uma janela aí gigantesca em cima disso. Então, assim, eu sou até amiga do Zé Ricardo, que é o criador da R-Crio, que é um baita pesquisador, é uma pessoa ímpar, está aí sempre à frente na ciência e nesse desenvolvimento da engenharia celular. Então, eu posso dizer que tem coisa muito bacana chegando aí para fortalecer ainda mais a nossa saúde. Tá? Então, é isso, eu adoro. Então, eu brinco que criança, animal ou idoso, ame ou deixe-os. Não existe segunda opção. Você tem que gostar. Se você gostar, voa junto. E é essa a nossa função, né? E como que a senhora se sente quando vê um resultado, por exemplo, uma criança que a senhora acompanha, assim, vai acompanhando já. Gente, eu amo. A gente ganha o dia, viu? E a gente recebe muita mensagem. A coisa mais gostosa é quando a criança está tratando, daqui a pouco o pai fala, olha, vou tratar, hein? Olha, eu quero entrar. Estou só esperando terminar um tratamento para começar o outro. Olha, então, assim, não tem satisfação maior do que isso. Você entregar ao teu paciente o que você está se propondo. É claro que existem situações, não é mágica, não é feitiçaria. Então, é biologia. Claro, às vezes, um é um caminho mais linear, outros nem tanto. A gente está agora com um paciente aqui que é um caso case, é um case que é recente,
mas é um paciente que estava com todas as taxas alteradas, acima do peso, que isso é importante falar, que o acima do peso, acima mesmo do peso, é uma situação que precisa de alerta, tá? Precisa, sim, de alerta. Eu acho que não é um pouco, é acima mesmo. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter uma atenção muito grande com esses pacientes para poder ajudar ao máximo a entender como é que está a saúde geral, se está tendo um acompanhamento nutricional correto com o profissional da área, porque em muitas situações, inclusive, o paciente acaba indo para a obesidade por causa da mastigação também. Olha que interessante. O paciente ele precisa mastigar. Quem engole muito rápido, o alimento não vai virar um nutrimento. O que é isso? Nutromedicamento. Mas, gente, o que é isso, nutromedicamento? É o quê? É a mistura do alimento com a saliva. Tá? Isso faz com que o alimento seja reconhecido pelo corpo. Muitos casos, inclusive, paciente que tem alergia a determinado tipo de alimento, quando a gente vai entender melhor, não mastiga, tá? Engole. Então, isso é interessante. A gente também tem uma atenção aí. Tá? Mas na cadeira a gente vê rapidinho pelo formato de face, né? Pela hipotonia de algumas regiões. Então, isso tudo a gente consegue estar avaliando em conjunto. Mas é muito interessante a gente ter essa conversa também com os nutricionistas para estar fazendo um trabalho bacana aí para o paciente. Ter essa resposta aí melhor. A gente não está falando de, mas eu gosto de estar acima do peso, eu estou bem assim. A gente não está falando de estética, estamos falando de saúde, entender, tá? Equilíbrio, né? Precisa passar por esse tipo de visão. Então, isso é importante. Ver como a odontologia, ela não está sozinha, né, no seu mundinho, né? A senhora falando, já dá para ver que ela é multidisciplinar. De forma nenhuma. Está associada a outras profissões. De forma nenhuma. É isso aí. Ninguém trabalha sozinho. É importante você ter uma linha de contato aberta com outros profissionais, você ter uma percepção também, né, do que a gente quer fazer com o nosso trabalho, o trabalho deles, como é que a gente pode agregar, associar, encaixar. Isso é importante. A gente precisa conversar, entender, se entender, né? É importante. Foi um prazer conversar com a senhora, eu achei muito interessante, esclarecedor, eu acho que muita novidade também, eu acredito que muitas pessoas que acompanham o trabalho da Editora Conceito, da revista, né, do jornal, vão ficar encantados com essas novidades, assim, porque não é muito falado sobre isso, né, então foi muito interessante esse conteúdo, muito interessante mesmo, eu acho que dá para aprofundar ainda muito mais cada assunto desses. A gente conversou assim, sem dúvida. A gente conversou assim por cima, até para não sobrecarregar o nosso conhecimento também, né? Como leigo, às vezes sobrecarrega também. Mas eu acho que a mensagem principal que eu tiro daqui da nossa conversa é a importância da respiração nasal, né? Respirar nasal, e os pais ficarem atentos aos filhos nessa questão, né? Ao bebê, né? E talvez até antes do bebê ainda, no pré-natal odontológico, já se preocupar com isso. Né? Eu acho que isso que nós tiramos dessa nossa conversa aqui. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, assim, como suas considerações finais, assim, né, sobre a importância desse trabalho que a senhora tem feito, né, e como isso influencia diretamente a saúde do seu paciente, né, ou como diz o professor Antônio, a saúde do dono do dente, né. Vamos lá. Gente, vamos pensar em uma árvore, ok? Então, uma árvore frutífera, tá? O odontopediatra, ele está na raiz. Tá? Então, é nessa raiz que nós trabalhamos para que nós tenhamos bons frutos. É isso. Tá? Com tudo que eu já falei, não vou nem repetir para também não cansar quem está ouvindo. Mas é isso. Sintetizando o que foi dito, é isso. É uma árvore. Todos somos uma árvore que, tratados da forma correta, nós teremos bons frutos ou não, tá? Então, de forma resumida, é isso. É você pensar no iceberg, você não vai estar tratando a ponta do iceberg, tá? Você vai estar tratando a base. É isso que a gente está falando, tá? A beleza vem,
o equilíbrio vem, mas isso daí está lá, ó, está lá no fruto, está lá na ponta do iceberg. E nós estamos falando de algo muito além. Muito obrigado. Foi muito bom, foi muito esclarecedor conversar com a senhora. Obrigada a vocês.